Qual a diferença entre as pessoas que vivem e aproveitam a vida daquelas que sobrevivem e que estão sempre na luta? Essa pergunta se baseia em trazer uma reflexão, questionamento, respostas e solução. Tudo começa numa reflexão para encontrarmos a solução. Trazer para a consciência de como está a vida dessa pessoa, a forma real, sem as ilusões em que ela cria, porque a tendência da pessoa é sempre criar uma realidade muito mais dolorosa do que realmente ela é. Faz sentido isso? E nesse processo complexo, mas que não é difícil, se baseia essa reflexão, esse questionamento, essas respostas e a tal solução. Qual é a diferença entre essa pessoa, então, que conquista, que tem conquistas na vida, daquelas que não tem conquistas, que está sempre no fracasso? Aquela que dá certo na vida e a que não dá certo. Aquela que chega onde quer, daquela que só vive na frustração e que está sempre perdido, reclamando, sem saber o caminho que vai trilhar. É no autoconhecimento que encontramos essas respostas. É no mergulhar em si, é no estar disposto a dar conta das suas dores, de pagar o preço, em assumir o seu papel de adulto. Sim, porque só como adulto que a gente consegue enxergar as coisas como elas são. E não viver no vitimismo, viver na procura de culpados e viver esperando que alguém dê o que ela acha que nunca foi dado. Vamos começar. Trago uma sigla para vocês. VVCDP. Visão, que é o primeiro V. É o que você vê, passado e futuro. A visão do passado, que é sobre a interpretação do que você viveu com seus pais na sua infância. O que você ressignificou e ficou livre e cheia de gratidão. E a visão do futuro, que você está decidida, sabe o que quer, tem estrutura, tem planejamento, sabe das etapas. O segundo V, verdade. Sim, olhar para a verdade, sair da ilusão. Isso inclui desapegar das crenças, daquelas verdades absolutas, desacreditar daquilo que em algum momento a gente acreditou, assim como o Papai Noel. Em alguma etapa da nossa vida acreditamos. Depois, essa verdade se diluiu e passamos a acreditar, a desacreditar que ele não existe. A terceira, a capacidade, é todos os cursos que você sabe, você teve, os diplomas, os conhecimentos, as habilidades que você adquiriu e fomos nos especializando, evoluindo. Depois vem o D, de disposição. É o quanto você faz, o esforço que você coloca nas suas atividades diárias, a sua dedicação, o seu comprometimento, aquilo que você está disposta a fazer. Existe um padrão aqui que muitos não percebem. Quando analisamos a vida das pessoas que não conseguem alcançar os resultados que desejam, nós encontramos algo em comum. Elas se concentram apenas no que elas sabem fazer. Capacidade, na visão, na verdade, no esforço que ela tem, na disposição. Mas se esquece de um fator crucial. Esse fator é a permissão. Você se perguntou por que algumas pessoas, então, mesmo em situações adversas, conseguem prosperar enquanto outras continuam estagnadas? O que elas têm que as outras não têm? A resposta é simples. Elas podem. Elas prosperam porque elas têm permissão para prosperar. Ter visão, enxergar a verdade, não ter as crenças, ter capacidade, ter disposição, são importantes, mas a permissão é o que determina até onde você pode chegar. Enquanto você estiver em uma bagunça relacional, suas ações, seus resultados também serão limitados. Como aumentar, então, o seu nível de permissão? A chave para desbloquear a sua permissão está em tornar as suas relações mais saudáveis, livre da dependência emocional. Nós acreditamos que toda demora nos resultados esconde uma espera nas relações. E você não avança porque possui dependência emocional com pessoas do seu convívio, porque você está preso a medos, culpas, dívidas emocionais e tudo isso te mantém estagnado. E quanto mais distante você estiver da permissão, mais difícil será construir um relacionamento realmente saudável. Mas calma. O primeiro passo para desatar esse nó é justamente identificar os problemas que estão te bloqueando. Só assim você poderá começar a se libertar e a caminhar em direção a um relacionamento verdadeiramente saudável. Eu separei aqui alguns pontos ocultos que eu acredito ser as principais causas de fracasso nos relacionamentos pessoais, relacionamento profissional, no financeiro, e eu tenho certeza que você irá se identificar com algum deles. Amor cego, culpa oculta, a culpa de evoluir mais do que algumas pessoas da sua família. Como ser mais do que alguma pessoa que eu amo. Perdas é um outro ponto. Quem você vai decepcionar e quem você vai perder. Julgamento, o olhar das pessoas. O que vai acontecer se você deixar de pertencer ou se sentir diferente de alguém da sua família? Como eu vou ter um casamento bom e sucesso financeiro? Como eu vou me dar bem na vida se as pessoas que eu amo não tiveram isso? Isso é o amor cego. Eu preciso me libertar para ter essa permissão. A permissão é quanto eu acredito que eu posso. O quanto que você pode. O quanto que você pode ser. O quanto que você pode estar. Seu nível de permissão define o quanto você pode alcançar em dinheiro e nos relacionamentos saudáveis. Como me libertar? Saindo dessa dependência emocional das pessoas, das histórias familiares, dos medos de falhar, de decepcionar, de não ser aceito, de ser julgado, de não ser amado, de não ser aceito, de não pertencer ao meu sistema familiar por ser diferente, por estar fazendo o melhor. Como sair dessa dependência emocional? Se curando com terapia. E esse processo inclui cuidar das dores da sua criança, crescer, sair do menino, sair da menina, migrar e ser homem, ser mulher. Aí você cresce, aí você toma força,
E aí você explode. Essa é a diferença de quem faz terapia e de quem não faz. Essa é a diferença do sucesso e do fracasso. Olá! Sejam bem-vindos à nossa clínica. Vem, entra! Aqui é seu lugar seguro. Vem conhecer onde a magia acontece. Você vai entender como funciona o processo terapêutico. Aqui é onde iniciamos esse primeiro processo. É onde fazemos a avaliação. É aqui onde tudo começa. É onde eu começo a entender toda a história que o cliente traz. É onde a escuta terapêutica inicia todo o processo. Eu vou ouvir as queixas emocionais do cliente e depois eu vou fazer o diagnóstico sistêmico. Você sabe o que é o diagnóstico sistêmico? O diagnóstico sistêmico é uma ferramenta que eu utilizo para começar a entender como funciona o mundo interno desse cliente. E aí a gente utiliza os bonecos. Sim, eles vão simbolizar toda essa história que ele traz dentro dele. E ele tem a autonomia, a capacidade, o discernimento e a liberdade de pôr aqui a história real. Sabe por que real? Porque ele não está apenas falando, ele está simbolizando. E a nossa mente, ela é simbólica. Ela funciona com as cores, com os objetos. Só assim ele consegue verbalizar a realidade que tem dentro dele. E aí ele vai armando, simplesmente vai armando, e ele vai contando toda a história dele, o que ele entende, as interpretações que ele deu a tudo que ele viveu. E aí ele começa a entender que o que tem aqui não é real. Aqui onde a magia acontece, a gente começa a entender o que existe e o que não existe. É assim que funciona o objeto simbólico, assim que funciona o diagnóstico sistêmico. E a gente passa para uma nova etapa. Nessa nova etapa, na etapa da constelação, aqui começamos a dar solução a cada questão que o paciente trouxe no diagnóstico sistêmico. Vocês lembram? Então aqui nós vamos solucionando com frases de solução e passamos para outros processos também para ressignificar essa história contada pelo paciente. E aqui a cadeira de hipnose, que se vocês não sabem, sim, eu também sou hipnoterapeuta e trabalho a hipnose para continuar o trabalho que vocês viram ali. E aqui o paciente senta e uma nova etapa começa de ressignificação, onde eu conduzo ele ao lugar seguro e ao lugar onde ele deve ir. E lá toda nova magia acontece. E eu posso levá-lo para o alto de uma montanha e ele ouvir os sons de uma águia, ou levá-lo para o mar, que ele possa ouvir o barulho das ondas e até sentir seus pés na água fria, ou levá-lo simplesmente para o seu ambiente familiar, para que ele possa ressignificar todas as histórias em que um dia ele deu uma interpretação ruim. E você sabe o que eu mais amo nesse processo? Que ele é todo feito sob medida, que cada ser é único. Nem todo mundo gosta de café, nem todo mundo gosta de chá. Tem aqueles que gostam de frutas. E os pacientes que vêm aqui, nem todos têm problemas conjugais, nem todos têm problemas com o filho, nem todos têm problema com o profissional. Mas o importante é que todo o processo que traz dor, as dores ocultas que a gente não identifica, porque está na cegueira, todos são clareados. E essa pessoa passa de nível, ela passa a ter um destino melhor. A terapia te ajuda a dar prioridades. Isso sim, isso não. A assumir posições, se posicionar, assumir o seu lugar. Equilibrar as emoções, que isso tudo gera. Equilibrar o dar e receber, o dar limites, até onde podemos ir. A terapia te ajuda a se libertar. Não existe vítima, não existe culpados, entende? Você deve assumir as suas responsabilidades. Fazer você entender também que ninguém te deve nada. Isso é libertador. Te mostra a sua potencialidade. Te faz também ir para a realidade. As coisas são como são. O que você pode dar de interpretação, isso sim pode equilibrar tudo em sua vida. E te ajuda também a diminuir expectativas sobre tudo e sobre todos. Terapia é isso. Terapia é vida.